Queridos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a alegria, com a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? É tão estranho chamar Léo de Reverendo Leonardo, porque quando ele era da minha turma a gente chamava ele de Léo Lidório. Então, para os presbiterianos sabe que ele é uma xerox do Ronaldo Lidório. E desfrutar dessa amizade é um presente do Senhor. Não posso ver o reverendo Lutero aqui sem enaltecer também a importância deste homem de Deus na minha vida, no tempo do seminário. Foi nosso diretor, né, no tempo em que eu e Léo... Acho que Mano já tinha se formado, né, Mano? Foi também. Mano é novinho, não é das antigas, não. Né? E além de um homem de Deus, um grande alvirrubro, viu, irmãos? O reverendo Lutero, assim como eu. Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Teve gente que não gostou quando eu falei que era um grande alvirrubro. Pareceu um paradoxo, né? Um alvirrubro ser grande. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso de número 67. E eu quero lhe convidar, mesmo assentado, com toda a atenção e reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos ler do verso 67 ao verso 79. Mas eu peço que você mantenha o texto aberto, pois a gente ainda vai, ao longo da exposição, ler alguns textos aqui do capítulo 1 também. Então, diante do nosso Senhor, irmãos, ouçamos o que diz a palavra do nosso Deus. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós rogamos, ó Deus, o Teu Santo Espírito, que é poderoso, que enche a nossa mente, o nosso coração da Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, nos ensine nessa noite, ó Deus, pela porção do texto sagrado que agora foi lido, que não apenas, ó Deus, nós possamos entender hermeneuticamente esse texto, mas que nós possamos, ó Deus, entendê-lo na nossa vida, no nosso coração, na nossa experiência cristã, e que assim, ó Deus, nós, de fato, vivamos, ó Deus, uma espiritualidade, ó Deus, diariamente no nosso viver. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta noite é sobre a espiritualidade do cotidiano. E é importante a gente entender o que queremos dizer por espiritualidade. Cotidiano, né, fica mais fácil da gente entender e aplicar que aquilo que a gente vive no dia a dia. Se a gente for procurar de Gênesis a Apocalipse, a gente não vai ver essa expressão, espiritualidade. Nem no grego, nem no hebraico, não existe palavra que traduza essa expressão que é tão usada e tão estudada pela cristandade, pelo povo de Deus nos dias de hoje. Então, eu tenho certeza que quando a gente fala em espiritualidade, você logo remete à sua vida de devoção, o seu tempo de leitura bíblica, o seu serviço à casa do Senhor.
A questão é que quando a gente pensa em espiritualidade, parece que espiritualidade é algo que não se consegue ou até mesmo fosse impossível de viver no dia a dia. A gente acha que a nossa relação com Deus, ela é uma relação pontual ou estanque em alguns momentos. Por exemplo, a gente pensa, e a gente acredita que estarmos aqui neste lugar, neste templo, talvez é algo muito mais espiritual do que se estivéssemos fazendo esse estudo em algum outro lugar. E a palavra de Deus, no texto bíblico que chega mais perto dessa compreensão, é quando lá em Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai falar da distinção do homem natural do homem espiritual. Então, ele chega à conclusão dizendo o seguinte: olha, o homem natural, ele não compreende nada que é espiritual. E quem é esse homem natural? É aquele homem que nasceu no pecado e ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, o evangelho, a adoração, o culto, a evangelização, a devocional, o estudo bíblico, isso não faz o menor sentido para ele. Ele não sente falta dessas coisas. E o apóstolo Paulo chega então e conclui dizendo: por que ele não entende nada disso? Porque ele é apenas um homem natural. Diferente daquele homem, aí ele está falando não só do gênero masculino, mas o homem ser humano, que é espiritual. O homem espiritual quem é? É aquele que, além de nascer da carne, nasceu também do Espírito. E esse homem, esse ser humano, esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem, essa criança que experimentou desse novo nascimento, então ele sente falta do alimento da palavra, ele sente falta da comunhão dos irmãos, ele sente falta do serviço ao reino de Deus e à casa do Senhor. Porém, ainda assim, nós, e aí eu quero crer que todos nós aqui experimentamos essa nossa experiência de novo nascimento com Deus, às vezes também a gente acha que essa relação com o Senhor, como falei no início, ela é uma relação de momentos, de tempos que a gente passa reunidos no dia do Senhor, ou talvez no acampamento. Na geração lá da década de 90, início do anos 2000, se você é evangélico desse tempo, talvez você foi convidado a participar de um encontro. E aí, quando você perguntava desse encontro, a única coisa que a pessoa respondia é: ele foi tremendo. Alguém aqui já foi convidado para esse encontro que é tremendo? E aí, na nossa cabeça, a gente fala assim: mas vem cá, é tremendo só lá nesse encontro? Não que no encontro não seja, é também. Mas será que esse encontro com Deus pode ser tremendo quando eu acordo de manhã, abro a palavra de Deus e faço a minha meditação bíblica? Será que Deus vem me encontrar com todo o seu poder, com toda a sua graça, quando no meu quarto, fechada a porta, eu me coloco de joelhos na sua presença e eu oro ao Senhor em secreto, e em secreto Ele me responde? Ou esse encontro ele só é tremendo se for lá naquela chácara, naquele final de semana, guiado por aquelas pessoas? E aí, sem perceber, a gente vai achando que Deus só fala conosco em momentos especiais, que Deus só fala conosco em datas assim específicas. No Natal, a gente passa o ano inteiro talvez sem ouvir a Deus, mas chega o Natal, Deus fala conosco. E a ideia que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão e à luz da exposição bíblica é dizer: não, Deus não fala conosco só no Natal. Deus não fala conosco só no encontro quando ele é tremendo, mas Deus fala conosco e se relaciona conosco cotidianamente, desde o seu acordar ao seu deitar, e até mesmo enquanto você estiver dormindo, a palavra de Deus diz que a bênção dele é derramada sobre os seus filhos. Eu queria então trazer à luz dos irmãos essa experiência da espiritualidade do cotidiano, na experiência de um sacerdote chamado Zacarias, que já avançado em idade, casado com a sua amada Isabel, não podiam ter filhos. E naquele contexto, para a mulher não ter filhos, era algo que fazia ela se sentir envergonhada. Ela se sentia menos mulher do que aquela que tinha mãe. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que isso era algo corriqueiro.
Lembra-se de Ana, que orava incessantemente a Deus para que o Senhor lhe abrisse a madre. E Eucana, o seu marido, virava para ela e dizia: mulher, você é melhor do que 10 filhos, não fica triste, não se sinta abatida, não se sinta diminuída, eu amo você independente de quantos filhos você possa me dar. Mas ainda assim, Ana se sentia ali humilhada, se sentia esquecida por Deus, achava que o Senhor não estava operando sobre a vida dela. A mesma coisa Sara, esposa de Abraão, ainda que recebendo a promessa de que o seu marido seria pai de uma grande nação, ela olha para si, já avançada em idade também, e ela se diminui a ponto de dizer para o seu marido: não, toma minha serva e executa com ela a promessa que Deus te fez. E aí então a gente observa que Zacarias e a sua esposa Isabel viviam esse mesmo contexto, essa mesma luta. Todo casal que, quando olha um para o outro, diz assim, decide: vamos ser pai, vamos ter filhos, e percebe que começa a demorar, a angústia começa a tomar conta do coração. Será que Deus não vai nos agraciar com filhos? Será que o Senhor não vai nos abençoar? E aí então Zacarias, que era um sacerdote, alguém que conhecia muito bem a lei do Senhor, alguém que conhecia a palavra de Deus, as promessas, ele, no seu tempo de trabalho, veja, e qual era o tempo de trabalho dele? Zacarias, sendo sacerdote, ele trabalhava no santuário. E, especificamente, naquela semana ou naquele dia, a sua, digamos assim, a sua obrigação era cuidar do altar do incenso, ou seja, era não deixar o incenso apagar. E eles trabalhavam em turnos para isso, para que o incenso nunca apagasse. O sacerdote ele tinha que, quase como que um vigia, ficar de plantão, ali sempre alimentando o fogo do altar de incenso. E aí eu quero, então, convidar você a voltar os olhos da palavra de Deus, e lá no verso de número 17, perdão, no verso de número 13, o anjo aparece a Zacarias e diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja, Zacarias estava no santuário, estava no templo, cuidando do altar de incenso, e, de repente, houve um encontro tremendo. Um anjo lhe aparece e diz a ele que a sua oração foi respondida. Veja, irmãos, isso demonstra que não ter filhos não era algo que incomodava apenas Isabel, mas era algo que incomodava também Zacarias. E nós, como cristãos, desde pequenininhos, aprendemos que aquilo que nos incomoda, a gente leva em oração à presença do Senhor. A gente coloca as nossas angústias, os nossos anseios diante de Deus. E aí, veja, a espiritualidade do cotidiano lhe faz perceber que, seja você estando no trabalho, seja você estando em casa, seja você estando no expondo as Escrituras aqui na segunda-feira, ou no culto dominical do Dia do Senhor, a Santa e a Assembleia Solene ao nosso Deus, sempre é momento de levarmos a Deus as nossas orações. Você não precisa esperar chegar à reunião de oração. Você não precisa esperar chegar o culto de domingo, onde talvez na liturgia tem preparado ali um momento de intercessão. Você pode, cotidianamente, diariamente, estando no seu trabalho, estando de folga, estando em casa ou estando a caminho do trabalho, você pode falar com Deus,
você pode se relacionar com Deus, você pode crer que Deus ouve a oração que você faz. Por isso que aqui, quando o anjo aparece a Zacarias, a primeira coisa que ele diz é: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Que belo isso! Saber que nos relacionamos com um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que está atento ao anseio da nossa alma. Um Deus que se preocupa, de certa forma, com aquilo que de alguma forma está angustiando o nosso coração. Mas sabe o que é mais surpreendente aqui, que torna esse encontro de fato tremendo? É que a solução que Deus tinha para a vida de Zacarias e de Isabel não dizia respeito apenas ao desejo do coração deles. Tiago diz que quando nós oramos e não recebemos, certamente é porque talvez estejamos pedindo errado ao Senhor. Certamente, talvez estejamos pedindo ao Senhor, ainda que com a alma angustiada, ainda com o coração atribulado, ainda que com preocupações na nossa mente, mas coisas que não deveriam nos angustiar, ou coisas que talvez não deveriam nos preocupar, mas que ainda assim a gente se sente preocupado porque diz respeito tão somente a nós. E certamente, assim como Ana orou pela vida de Samuel, dizendo assim: Senhor, no dia que o Senhor me abrir o ventre, a madre, eu irei consagrar esse menino ao Senhor. E quem foi Samuel? Um grande sacerdote e profeta do Antigo Testamento. Deus atende ao desejo do coração de Ana, mas atendendo ao desejo do coração de Ana, Deus realiza os seus eternos decretos e propósitos na história do seu povo. E, mais uma vez, isso aqui acontece. Certamente, Zacarias e Isabel, sua esposa, não faziam noção de quem eles pediam a Deus um filho. Talvez eles não imaginavam quem viria a ser essa criança caso um dia ela viesse a ser concebida e viesse a nascer. E Deus mostra que, de fato, o desejo da oração de Zacarias e o desejo da oração de Isabel estava em concordância com a sua vontade e com o seu eterno propósito. No seguinte: olha, este filho que você tanto deseja, esse filho que você tanto quer ter, ele não vai vir apenas para, de alguma forma, satisfazer o seu desejo de ser mãe ou o seu desejo de ser pai. O anjo, ele vai além e diz assim: olha, essa criança, ela será o precursor do Messias. Ela ocupará um lugar de destaque diante de Deus. Observe o verso de número 16, quando ele diz assim: ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja, Deus revela através desse anjo, dizendo o seguinte: olha, Zacarias, essa criança e esse filho que vocês tanto desejam, não é para vocês apenas, mas é para que esta criança venha à existência para cumprir o eterno decreto de Deus. E aí eu gostaria então de lhe convidar a voltar no último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Abra comigo no capítulo de número 4. Malaquias, capítulo 4, verso 5 e verso 6. Olha o que diz a profecia de Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais. Você talvez já leu esse texto pensando se referir a Jesus.
mas Malaquias está se referindo a João Batista. E quem confirma essa profecia é o anjo. Ele diz, olha, ele vem no poder de Elias, como profetizou Malaquias. Ele vem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, como profetizou Malaquias. Então, a criança que Zacarias e Isabel tanto ansiava, acabou que foi além daquilo que eles desejavam. Quando o anjo fala essas palavras a Zacarias, veja, Zacarias era um homem da lei, era um sacerdote. Com certeza ele tinha memorizado Malaquias capítulo 4 e logo associou dizendo, espera aí, a criança por quem eu tenho orado, para Deus realizar o desejo do meu coração e da minha esposa, de sermos uma família, de termos a nossa casa cheia de crianças, quer dizer que este menino é cumprimento da profecia de Malaquias. Gente, volta de novo, agora lá em Lucas, no capítulo 1, e no verso 14. Olha o que o anjo diz a Zacarias. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Quando um casal almeja ser pai e mãe, e o resultado do exame dá positivo, a gente fica feliz, dizendo assim, nossa, Deus atendeu o desejo do nosso coração. Só que com as palavras do anjo, certamente a alegria e a felicidade de Zacarias não era apenas que ele seria pai, mas já era ter a certeza de que o seu filho seria um instrumento nas mãos de Deus. Vamos voltar para o cotidiano? O que a gente acha, né, e aí eu falo aqui aos pais, o que é educar os filhos, irmãos? O que é ensinar aos nossos filhos e às nossas filhas? Por que a gente matricula eles na melhor escola que a gente puder? Por que a gente incentiva eles a praticar um esporte, a aprender uma segunda ou terceira língua? De certa forma, a gente quer que os nossos filhos sejam, no futuro, moças e rapazes bem-sucedidos, moças e rapazes de sucesso, estudados, capacitados, habilitados. Mas a gente precisa lembrar que quando o Senhor nos concede filhos, que é algo talvez tão comum para um casal e para uma família, o que Deus está colocando diante das nossas mãos é esse seu filho, essa sua filha, será um instrumento em minhas mãos. Como pais cristãos, e aí eu quero falar agora aos solteiros, aos noivos. Você talvez está olhando aí para o seu namorado, para a sua namorada, e está pensando só em paixão, só em química, só em beleza. E o que Deus está te falando agora é dizendo o seguinte, ei, que esse seu sonho de se casar, que esse seu sonho de ter filhos, possa coincidir com os meus decretos e os meus planos para o povo que eu tenho preparado. Nós temos filhos, irmãos, não é para o mundo, nós temos filhos, é para o reino de Deus. Nós educamos os nossos filhos para que eles sejam servos e servas do Senhor. Eu tenho inculcado isso, eu tenho 2 projetos de filhos de Deus, que eu creio que quando crescerem vão confessar a Jesus, e toda vez que eu vou corrigir eles, antes de dizer o que eles fez de errado, eu pergunto assim, quem são vocês? E eles já sabem a resposta que me agrada, porque se eles responderam o que não me agrada, eu corrijo mais pesado ainda. Então, eles não falam assim, eu sou o Samuel, né, que é o pequenininho, eu sou o Mateus. Quando eu pergunto para eles, quem são vocês? Servos de Deus. Papai quer que vocês lembrem dessa identidade. Vocês nasceram para ser servos de Deus. E aí vem a correção. Servo de Deus faz isso que você fez? Um servo de Deus fala com a mãe como você falou? Um servo de Deus trata o amigo desse jeito que você tratou? Não, né? Por quê? Porque a gente existe para ser servo de Deus. Zacarias ficou muito feliz com o prenúncio do nascimento do seu filho,
porque sabia que ele seria o precursor do Messias. Zacarias, como sacerdote, ele estava ali dizendo assim, meu Deus, não podia ter coisa melhor, não podia ter plano tão alto para a vida do meu filho, em saber que ele vai adiante, abrindo o caminho para que o Messias venha e anuncie o reino de Deus. O anjo disse, o teu filho, Zacarias, ele será grande diante do Senhor. Queridos, dentro dessa perspectiva e desse cenário, é que eu queria que agora a gente voltasse os olhos para o cântico de Zacarias. Eu não tenho esse dom musical que o Mano tem, Luciano. Eu gostaria de ter composto uma música para cada filho meu que nasceu. E eu não tenho essa... Nem poesia, talvez com o ChatGPT eu consiga alguma coisa agora. Mas na época não tinha. Então, mas você vai entender que esse cântico de Zacarias é fruto da satisfação. É fruto da alegria de quem percebeu e testemunhou o agir de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua própria vida, a vida da sua esposa e a vida da sua família. E quando você, então, percebe que Deus está atuando através de coisas ordinárias, através de coisas comuns, através de coisas que a gente vê acontecer tantas vezes e a todo momento, quantos casais não se casam, quantas crianças não nascem nas maternidades Brasil afora, e às vezes passam desapercebidos por nós como sendo só mais uma família sendo constituída, mas aqui não, Zacarias ele compreende que Deus agiu naquilo que talvez poucas pessoas não percebessem. E aí, então, ele vai escrever um cântico que é fruto da satisfação de ver a atuação de Deus na sua casa, mas também que é fruto da sua fé. E aí, então, com essa perspectiva, eu quero que você olhe comigo o cântico de Zacarias, e aí você vai perceber que ele está dividido em duas ações. Do verso 69 ao verso 75, Zacarias ele vai cantar sobre aquilo que é mais caro à vida do homem espiritual, ou seja, daquele que nasceu de novo. O que nos é mais caro, irmãos? Qual que é o nosso grande tesouro na vida? É a salvação. Essa salvação que vem das mãos do nosso Redentor. E aí, então, Zacarias ele vai cantar sobre a salvação, do verso 68 até o verso de número 75. Depois, a partir do verso 76 até o verso 79, obrigado, Léo, ele vai cantar sobre a sua alegria. Que alegria é? O seu filho. E aí você pensa assim, nossa, mas uma homenagem que ele fez ao filho está composto no texto sagrado? Tá. Porque Deus age e revela e fala conosco através das coisas comuns da vida. Então, observe comigo, volte os olhos então ao verso 68 até o verso 75, você vai ver que Zacarias aqui está enfatizando o seguinte: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Veja, o que motivou essa canção? Meu filho vai nascer, mas não é que o meu filho é o centro do universo, não é que o meu filho é o Redentor, não é que o meu filho é a criança ou a pessoa mais importante do mundo, não. É que no evento do nascimento do meu filho, pensando aqui como Zacarias, Deus está revelando a sua redenção ao mundo. E aí ele diz, então, o Senhor nos visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. O verso 70 e o verso 71 e 72 são trechos tirados do Salmo 106. Se você quiser abrir aí, Salmo 106, verso de número 10, Salmo 106, verso de número 45, e o Salmo 106, verso 48. Você vai ver que esses três versos, Zacarias ele encaixa no seu cântico.
ele inclui esse cântico, né, nos versos, né, do seu cântico. Então, verso 10, olha o que ele diz, o que o texto sagrado fala no verso 10 do Salmo 106, e que Zacarias inclui no seu cântico. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. Observe que quando lá no verso 71, agora de Lucas, ele inclui no seu cântico, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Verso agora de número 45, olha o que diz lá. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Verso 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança. E lá no verso 48 é a introdução do cântico. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga amém, aleluia. E lá no verso 68 ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Veja como que Zacarias, ele interpreta os acontecimentos do cotidiano da sua casa e da sua família, da sua esposa e do seu filho, como algo que está dentro do plano redentivo. Veja, irmãos, talvez não, certamente, corrigindo aqui, até é bom na edição tirar esse talvez, a nossa família não vai produzir texto bíblico, por isso que eu falei para tirar o talvez. Não vai produzir. Mas a sua família e a minha família é plano redentivo de Deus. Através das nossas famílias, Deus vai alcançar outras famílias. Foi essa a promessa que o Senhor fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando foi então, queridos, que nós perdemos de vista que família é uma propriedade particular? Que família é algo que diz respeito somente a mim, aos meus sonhos, aos meus desejos, àquilo que eu almejo para a vida dos meus filhos? Quando foi que nos perdemos nesse pensamento e nesse pecado de usurparmos a nossa família que pertence a Deus e acharmos que ela é nossa própria? Quando foi que nós achamos que os filhos pertencem a nós, quando a palavra de Deus sempre deixou claro para nós que eles são herança do Senhor? Sabe o que é uma herança? É algo que eu e você não suamos nada para conquistar. Eu comentei com o Mano, eu vim de Brasília hoje, e pela providência divina, o voo que eu vim para cá, ele fazia uma conexão de 8 horas em Belo Horizonte. Quem que mora em Belo Horizonte? Minha querida mãe. Mãe, vai me encontrar lá, 7 da manhã, eu vou estar com a minha esposa, os seus netinhos, leva o presente de Natal para eles, né? A gente vai tomar um café junto, vamos nos alegrar, vamos ter um momento de comunhão, e depois peguei o voo aqui para Recife. E aí, conversa vai, conversa vem com a minha mãe, e eu sou bem-humorado, e até, às vezes, além da conta com ela falando de alguma coisa, meu filho, meu salário caiu e tal. Eu falei, mãe, eu não quero saber do seu dinheiro, eu quero que você gaste comigo ele hoje. Não quero quando digam assim para mim, Mazinho, sua mãe foi promovida ao céu. Essa herança aí não vai acalentar meu coração. Então, assim, pensa numa viagem bacana, paga para mim, para minha esposa, para os meus filhos, vamos se alegrar em vida. Queridos, herança é algo que nos foi dado. Os nossos filhos são herança de Deus. E às vezes a gente acha que eles são propriedade nossa. E aí a gente quer que eles vivam a vida que a gente quer para eles e não a vida que Deus tem para eles. A gente quer que os nossos filhos realizem os sonhos que a gente não conseguiu realizar e não os projetos e os propósitos de Deus para a vida deles. Por isso a gente precisa entender que a nossa família é o lugar mais sagrado, o lugar onde a gente pratica com mais intensidade a nossa espiritualidade. É dentro da nossa casa que os nossos pecados são revelados. É na relação marido e mulher que as nossas feiuras, as nossas transgressões são postas diante da mesa.
Os nossos filhos vão dizer a nós se nós estamos comprometidos ou não com o reino de Deus. A educação que nós damos a eles vai dizer ou não se nós estamos mais interessados com o reino dos céus ou com esta terra que jaz no maligno. Quanto tempo nós temos instruído os nossos filhos a serem instrumentos de Deus? E talvez agora no final do ano a gente só tenha falado com eles sobre Enem, sobre vestibular, sobre a profissão que dá dinheiro, sobre o que eles devem ou não fazer. Percebamos o pecado que temos cometido diante do Senhor. Quando Zacarias vê o nascimento do seu filho, ele vai lá no texto sagrado e diz: o Senhor nos visitou com poderosa salvação. Ele nos libertou das mãos dos nossos inimigos, esses que zombavam de Isabel por não ser mãe. O Senhor nos socorreu com plena e poderosa salvação. E aí no verso 72 ele diz o seguinte: e lembrar-se da sua santa aliança. Veja, irmãos, dentro da perspectiva soteriológica reformada, ser salvo significa entrar em uma aliança com Deus. Mas essa aliança não é um registro de papel que fica ali registrado o contrato, Deus é o seu Deus, você é seu filho, aí o conselho da igreja carimba com o carimbo da igreja, arquiva nos arquivos da igreja, pronto, você tem um relacionamento com Deus. Não é assim. A aliança que Deus faz conosco, irmãos, é uma aliança de relacionamento. Por isso que a nossa salvação, ela é vivida na espiritualidade do nosso dia a dia, do cotidiano, do café da manhã até a gente se deitar. E aí, então, Zacarias ele traz 3 pontos que marcam essa relação de aliança que nós entramos com Deus. Veja lá no verso 74, ele diz assim: e conceder-nos que, livre das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele. Veja, o que é ser salvo? É adorar, é viver em santidade e viver em justiça diante de Deus. Esses 3 aspectos, irmãos, da nossa salvação é muito percebida na relação conjugal. Por isso que o termo usado é uma aliança, e por isso que marido e mulher fazem o quê? Uma aliança. Em termos humanos de relacionamento entre marido e mulher, a adoração seria admiração. Você não vai se casar com quem você não admira, com quem os seus olhos não brilham e fala assim: nossa, essa menina é nota 10, esse rapaz é nota 10, ou seja, quem ele é, o que ele faz, o que ele crê, isso me causa o quê? Admiração. Depois, o relacionamento precisa de santidade. O que seria a santidade do nosso relacionamento, né, homem e mulher, conjugal e marital? Seria a fidelidade, de não deixar que um terceiro ou uma terceira personagem entre na nossa história. Por isso que o autor de Hebreus diz que seja o matrimônio sem mácula, matrimônio santo, fiel, de um para com o outro. A fidelidade que nós prezamos no nosso casamento, irmãos, diz muito se somos salvos ou não. Por isso que é um escândalo para nós quando há um adultério. É como se você desprezasse a sua salvação. É como se você dissesse assim: não, ser salvo não significa nada, é só uma religião. Bem, se é só uma religião, então não é salvação. Porque se você compreendeu o que é ser redimido, o que é receber uma poderosa e plena salvação, o que nós vamos corresponder com o quê? Com fidelidade, com pureza, com santidade. A justiça é a legalidade. Eu não posso me relacionar de forma ilegal, incestuosa, de julgo desigual. Perceba que como que a nossa salvação em Cristo Jesus, ela é perceptível na nossa casa e na nossa família. Se espera de alguém
que foi salvo, que ele case-se com alguém que também foi, que tenha o Senhor Jesus como único e verdadeiro Deus, que sejam fiéis um ao outro e que estejam num relacionamento justo, de justificação. Porém, então, o Senhor nos chama de quê? Somos quem para o Senhor? A sua esposa. A igreja é a noiva de Cristo. E como noiva que somos, como povo de Deus, como é que a gente vive esse cotidiano com o nosso Senhor? Com o nosso marido, que é Cristo, com o nosso Redentor, que é o Senhor. Por isso que a história de Ruth e Boaz, de Noemi, no livro de Ruth, ele declara, olha, o Senhor é um resgatador. Ele nos restituiu a vida. Ele nos comprou com alto preço. Ele nos comprou com o seu próprio sangue, nos resgatou, nos tirou de um tramadal de lama e nos deu vestes brancas, para que sejamos como então uma noiva adornada, imaculada, diante do seu Senhor. E aí nós precisamos então lembrar, queridos, que essa adoração, essa santidade e essa justiça se aplica ao nosso dia a dia. Se aplica a como nós nos comportamos no nosso trabalho, como nós nos comportamos no trânsito. Temos sido justos com quem está do nosso lado do carro, a fechada que a gente dá, o xingamento que sai da nossa boca. Temos sido, como noiva de Cristo, fiel ou estamos envergonhando o nome do Senhor? Quando as pessoas olham para nós e falam assim, mas você não se relaciona com Jesus? Nem parece. A sua vida parece ser mais natural do que espiritual. E às vezes a gente acha que indo para um encontro, participando do encontro de casais, ou então indo para o acampamento de verão da igreja, esse será o pulo do gato, a virada de chave que vai fazer com que eu agora me torne alguém que adora, que é santo e que é justo, quando na verdade isso é praticado no dia a dia. Como que os casamentos entram em crise? Não é em eventos estanques. Não é só no domingo. Casamentos entram em crises no cotidiano. No acordar e não dar bom dia, e não ser cordial, e não servir ao seu cônjuge, a não amá-lo e não amá-la da forma como Deus prescreve na sua palavra. E às vezes, irmãos, a gente não sabe porque a nossa fé está em crise, que a gente diz assim, mas eu vou à igreja todo domingo. Eu participo de todos os eventos da mocidade. Eu fui a todos os congressos de teologia. E o que Deus está lhe chamando na noite de hoje é para uma fé diária. Uma fé do dia a dia. Por isso que Jesus Cristo, quando olhou para os apóstolos, seus primeiros discípulos, ele disse, vinde após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. E aí a gente, às vezes, termina o versículo aí e não lê com atenção. Mas Jesus nos convida a negar-nos a nós mesmos, a tomarmos a cruz dia a dia. Todo dia, irmãos, é dia de negarmos a nós mesmos. Todo dia é dia de tomar a cruz. Todo dia, em todo lugar e em cada circunstância, é dia de seguirmos a Jesus. A segunda parte da canção de Zacarias fala agora da sua alegria pessoal. E veja, quando eu falo alegria pessoal, não é hedonista nem egoísta, mas é algo que não tem como negar, aconteceu com ele e a sua esposa. E aí veja o verso 76, quando ele começa dizendo, como se falasse com João Batista, que ainda nem tinha nascido. E ele diz, e você, menino? Se você é pai, sabe como que Zacarias talvez se expressou. A gente que é pai fica bobo quando vê os nossos filhos recém-nascidos, crescendo, já se tornando adultos, e a gente olha com os olhos cheios de amor e fala, e você, menino? O que Deus tem para você, hein? Percebe que não é uma declaração hedonista, né? Eu sou capelão escolar, e sabe o que eu percebo na escola? O maior problema da escola
E como é lá em Brasília, eu posso falar aqui. Tem que limitar a transmissão, né? Não pode ser que eu perca o emprego. O maior problema da escola são os pais, que querem usar seus filhos como troféus. Meu filho é o melhor de matemática. Meu filho é o capitão do futebol. Meu filho foi medalha de ouro na Olimpíada de Química e de Biologia. E ai da escola se não reconhecer isso. E ai da escola se não levar todo mundo para o auditório e chamar o príncipe e a princesa e entregar a medalha dizendo, você é o melhor. Veja, quando Zacarias fala, e você, menino, ele não está falando de João Batista, que ainda nem nasceu, como que alguém que vai ser o troféu ou o ídolo dele. Ele vai se maravilhar com o que Deus vai fazer na vida do seu filho. Quando ele diz, e você, menino, depois é só profecia se cumprindo na vida de João Batista. Olha lá, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, já tem profissão sagrada. Ele era filho de Zacarias, da tribo de Levi, seria chamado naturalmente para ser sacerdote, mas ele, desde o ventre, já foi chamado e disse assim, olha, ele vai ter um ministério profético. Aquilo que Malaquias falava do envio de Elias, é ele. É João Batista que vai confrontar Herodes. É João Batista que vai confrontar os fariseus, chamando eles de raça de víboras. Quem vos enganou? E aqui o seu pai está alegre por isso. Está alegre por isso. Porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Zacarias canta acerca do seu filho como alguém que se alegra em dizer, ele vai adiante do mestre. Ele vai abrindo a estrada para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Meu filho será um evangelista, comprometido com a pregação do evangelho, convidando os pecadores ao arrependimento. Gente, não tem coisa mais alegre para um pai que é servo de Deus, saber que o seu filho também estará comprometido com a obra redentora do Senhor. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. E aí aqui já se aponta para quem? Para Cristo. A vida do meu filho aponta para Jesus. Eu acredito, queridos, que a gente deveria anotar isso. O que mais deve alegrar um coração de um pai e de uma mãe é saber que a vida dos nossos filhos apontam para Jesus. Que quando os professores deles, os amiguinhos de classe, quando os vizinhos do prédio falam dos nossos filhos, mesmo sem identificar que é Jesus, falam assim, esse menino é mais do que bem comportado, ele tem um valor eterno, ele tem um compromisso com a retidão. Zacarias se alegra para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias cantou, queridos, o ministério do seu filho, que estava enxertado na missão redentora de Deus, e isso foi suficiente para ele. Todos nós sabemos como é que acaba a vida de João Batista. Degolado. A alegria de João Batista, de Zacarias, não levou em consideração, vão perseguir o meu filho. Ele sabe que será perseguido. O meu filho vai sofrer. Ele sabe que o filho dele vai sofrer. Quem sabe vão matar o meu filho. Ele sabe que o filho dele, vivendo o que Deus prometeu para ele, correria grandes riscos. Mas nada disso o fez temer diante do Senhor. Nada disso fez com que Zacarias pensasse, Senhor, não bota tudo isso no colo do meu filho, não. Tadinho, ele é um adolescente, é uma criança, ele não vai dar conta. Joga isso em mim, deixa eu morrer. Eram os planos de Deus
para a vida de João Batista. Queridos, eu quero concluir esse estudo da espiritualidade do cotidiano, da história de Zacarias, em receber a notícia que seria pai juntamente com Isabel, mostrando que coisas do dia a dia precisam ser vistas como que espirituais. A primeira delas, dessa história, queridos, é a sexualidade. O mundo e Satanás usurpou a sexualidade como se ela fosse apenas um ato carnal. E não é. Quando Deus nos fez homem e mulher, o Senhor nos fez como seres sexuais, para que a nossa sexualidade expresse a nossa espiritualidade. Para o mundo, sexo não tem nada a ver com espiritual. A poesia do mundo diz que sexo é carnal. E eu queria lhe lembrar, você que foi chamado a ser família da fé, obra redentora de Deus, que através da sua casa Deus tem planos de alcançar as outras, que principalmente no mundo moderno e pós-moderno e ultramoderno que a gente vive hoje, uma das expressões da maior espiritualidade que a gente precisa viver é a sexualidade. Veja, o texto bíblico diz que Zacarias não tinha filhos porque Isabel era de elevada idade e era estéril. Volte os olhos ao verso 24 e diz o texto bíblico o seguinte: passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E não foi do Espírito Santo. Aqui tem duas mulheres, uma jovem virgem, que é Maria, mãe de Jesus, e uma senhora, Isabel. O catolicismo idolatra Maria como se ela nunca tivesse tido relação sexual. A eterna virgem, como se isso fosse, de alguma forma, mais espiritual do que o que aconteceu com Isabel. O verso 23 diz o seguinte: aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. E aí, logo no verso 24, Isabel engravidou. Ele não olhou no olho dela. Ele não serviu café a ela. Eles tiveram relação sexual, espiritual, guardado pelos matrimônios do casamento, de um homem santo de Deus com uma mulher santa de Deus, e que nessa conjunção o Senhor lhe operou um milagre. O que a gente precisa então aprender como cristãos espirituais? Meu querido jovem, minha querida jovem, solteira, solteiro, noivo ou noiva. Sexualidade para você hoje significa abstinência. Você não pode ter. Pastor, que absurdo, você vive em que mundo? Quase 2026. E o que a Bíblia fala é verdade. A sua espiritualidade, no que diz respeito à sexualidade, tem que ser guardada para o matrimônio. Meus queridos irmãos que carregam a aliança na mão esquerda, a relação sexual é dever nosso. E tudo que nos impede de procurar a nossa esposa e a nossa esposa nos procurar, cuidado, para não ser pecado. O apóstolo Paulo ele vai orientar aos irmãos, dizendo o seguinte: olha, não se prive do seu cônjuge, exceto por determinado tempo, para a oração, e logo voltem, porque a sexualidade no casamento é expressão, irmãos, da nossa espiritualidade, da nossa unidade, do nosso propósito em sermos um só diante do Senhor.
Não permitamos, irmãos, que o mundo perverta aquilo que Deus fez. E, para não deixar de falar o óbvio, que no exército eu aprendi que o óbvio só é óbvio quando é dito, a sexualidade espiritual é entre um homem e uma mulher nos limites do matrimônio. Ah, mas igreja tal é inclusiva. Não é igreja. Ah, mas igreja tal já está querendo aceitar. Não é igreja. Pastor, o senhor vai ser preso. O João Batista foi degolado. E nós precisamos, como igreja, falar disso como espiritual que somos. Sexualidade para o crente, irmãos, não é fome de hormônio, não. Ah, não, que eu estou subindo pelas paredes, eu sou a piscina de hormônio. Não, você é crente. É uma necessidade espiritual do casal. E se fôssemos como o mundo diz ser, então os solteiros não conseguiriam se guardar. E consegue. O fruto do Espírito é domínio próprio. Exerça-o com sabedoria, com espiritualidade e viva a sexualidade que Deus tem para o propósito do casamento, da união do casal, da criação de filhos e do prazer do casal. Segundo e último lugar, queridos, que eu gostaria de aplicar, que envolve esse texto, embora não foi aqui mencionado, mas a gente vive num país e numa época em que as pessoas têm tratado o aborto como que saúde pública, e não é. A vida é vida desde a concepção. O verso 24, que aqui na NAA traz que Isabel ficou grávida, na revista atualizada traz que ela concebeu, ou seja, João já era uma realidade no ventre de Isabel. E acontece que, quando Isabel está na gestação com 6 meses, João Batista havia ali sendo gerado no ventre de Isabel por 6 meses. No 6º mês de gestação de Isabel, o mesmo anjo vai até Maria e diz: olha, bendita é você, Maria, você foi agraciada do Senhor. E Maria fica surpresa e diz: olha, eu sou virgem, eu estou prometida em casamento, mas não tem como isso acontecer. Aí o anjo diz: não, tem sim, porque Deus é poderoso para abrir o ventre da estéril e da idosa, mas Ele é poderoso também para que a jovem virgem, sem relação sexual, para cumprir o propósito redentivo de Deus, que você seja envolvida pelo poder do Espírito, e no que você será gerado é o Filho de Deus. E Ele é o Salvador. E aí o anjo, para, digamos assim, não convencer, mas embasar o que ele está dizendo, é o seguinte: olha, sabe a sua parenta? A gente não sabe se é prima, se é tia, mas você conhece Isabel? Conhece? Pronto, ela está grávida. Isabel está grávida. A minha tia senhora, que eu tomava chá com ela, fazia crochê, não, né? Está grávida, vai lá visitar ela. E quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel já louva aquela que no ventre carregava o Redentor. E aí, veja, um feto de 6 meses adora um feto de menos de 1 mês. João Batista, no ventre, louvou a Jesus no ventre de Maria. E a gente, como cristão, vai cair nessa história de que aborto é caso de saúde pública. E aí, para a gente ficar bem com o mundo, a gente... Queridos, é o encontro, é o chá de fralda de bebê mais famoso de toda a história. Maria e Isabel se reúnem, e Isabel disse assim: olha, o meu filho, ele está aqui mexendo, louvando ao fruto do teu ventre. Em março desse ano, irmãos, era para eu vir falar aqui no Expondo as Escrituras. E eu lembro que o pastor Léo teve que pregar no meu lugar e dar a notícia que minha esposa estava tendo um processo de aborto natural quando a gente nem sabia que ela estava grávida. E eu tive que voltar correndo para Brasília. E como doeu.
Primeiramente, eu e ela não sabermos que tínhamos uma criança sendo gerada no seu ventre. E algumas pessoas viraram para mim quando me viram chorando, falando: pastor, não era um filho, crente. 3 meses depois, a Rebeca engravidou de novo, a minha esposa, e perdemos de novo. Quando me perguntam quantos filhos você tem, eu digo: tenho 4. 2 o Senhor chamou para si. 2 Ele me deu como herança. E a gente não pode tratar crianças no ventre como se fossem apenas células, fator sanguíneo, carbono e minerais. Eu sonho com um dia de chegar no reino de Deus e o Senhor dizer: está aqui os 2 que você não conheceu. São filhos do Senhor, irmãos. A igreja precisa se levantar. Assim como Joquebede se levantou para proteger Moisés. Assim como Maria fugiu para o Egito para proteger Jesus. A igreja de hoje não pode jogar as crianças a Moloque e a sacrificar os seus filhos no ventre de suas mães. Isso não tem nada a ver com ser conservador, liberal. Isso tem a ver com ser crente, espiritual, que vive a espiritualidade dia a dia. Que Deus lhe abençoe e que você tenha uma família redentora. Filhos para servir ao reino de Deus, casamentos para servir ao reino de Deus, igreja para servir ao reino de Deus.